Oi, pessoal! Vamos conversar sobre um assunto, olha, bem delicado e, para ser sincero, bem complexo: divórcio e recasamento, mas olhando pela lente da teologia reformada. A ideia aqui é a gente encontrar um caminho que tenha, sabe, rigor bíblico, mas que também seja cheio de compaixão pastoral. É uma busca por equilíbrio para não cair nem na banalização do casamento, nem naquela armadilha de manter as pessoas presas em situações que são, francamente, destrutivas. Pois é, essa pergunta bate fundo, né? É uma questão que muita gente, infelizmente, precisa encarar. A gente sabe que o plano original de Deus é a permanência, o para sempre. Só que a vida acontece. A realidade de um mundo quebrado nos joga de frente com dor, com rupturas, com situações que, nossa, parecem becos sem saída. E aí fica a pergunta: como é que a fé nos ajuda a lidar com essa tensão toda? É exatamente isso que a gente vai tentar entender juntos. Para a gente organizar bem a nossa conversa, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, o ideal divino para o casamento. Depois a gente olha para as exceções que a Bíblia apresenta, como a igreja deve responder na prática, os erros que precisam ser evitados a todo custo e, por fim, como trilhar um caminho de cura e recomeço. Então vamos lá. Começando pela base de tudo. Para a gente conseguir falar de divórcio, primeiro a gente tem que ter muita clareza sobre o que é o casamento na sua essência, dentro da tradição reformada. E a palavra-chave aqui é essa: pacto. E aqui está o ponto central. O casamento não é visto como um simples contrato social, sabe? Algo que a gente faz e desfaz por conveniência. Não. Ele é entendido como uma aliança sagrada, um pacto que o próprio Deus estabeleceu. E isso implica em deveres mútuos e uma responsabilidade direta diante dele. Aquela ideia de uma só carne aponta exatamente para essa unidade, que é para ser profunda e permanente. E aqui não tem como ser mais claro. As palavras do próprio Jesus vêm para reforçar esse ideal. A união no casamento é uma obra de Deus e o padrão que ele estabeleceu é o da indissolubilidade. Essa é a nossa base, o nosso padrão ouro, e tudo mais a gente vai medir a partir daqui. Só que aí a gente esbarra na dolorosa realidade. O próprio Cristo reconhece que, por causa do pecado, o que ele chama de dureza de coração, esse ideal nem sempre se sustenta. O egoísmo, a traição, a violência, tudo isso entra em cena e acaba corrompendo a aliança. É exatamente por isso que a Bíblia precisa tratar da possibilidade de uma dissolução. Certo, agora vamos entrar no coração da discussão teológica. Se o ideal é que o casamento dure para sempre, em que situações a Bíblia abre uma porta para a dissolução? A tradição reformada, ao longo da história, identificou algumas bases bem claras para isso. Basicamente, a gente pode resumir a discussão em duas grandes exceções, que vêm direto dos ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo. Vamos entender direitinho o que cada uma delas significa. A primeira exceção é a imoralidade sexual. A palavra grega original é porneia, e ela tem um sentido bem amplo. Não é sobre qualquer falha, mas sim sobre uma transgressão sexual grave, pesada, que quebra a exclusividade e a santidade da aliança. Pense no adultério, por exemplo. É uma traição que vai direto no coração do pacto. A segunda exceção é o abandono. O apóstolo Paulo fala sobre isso, quando um dos cônjuges, principalmente o não crente que ele menciona, decide por conta própria romper a vida a dois de forma definitiva. A parte que foi abandonada não está sujeita à servidão. A interpretação disso é que essa atitude quebra o pacto e, com isso, libera a parte inocente. Agora, olhem que interessante isso aqui na tela. A gente vê uma consistência histórica muito forte. Tanto João Calvino quanto a Confissão de Fé de Westminster, um documento essencial para a fé reformada, reconhecem esses mesmos fundamentos. Tem uma pequena nuance, claro. Calvino parece ser um pouco mais amplo, sugerindo que outras situações graves que destroem o casamento poderiam ser consideradas. Já a confissão é mais direta, focando em adultério e deserção. Mas o ponto fundamental em que os dois concordam sem hesitar é este: a igreja precisa proteger a parte inocente. A lei de Deus não existe para prender alguém no pecado do outro. E a confissão vai além. Ela é muito clara ao dizer que a parte inocente fica livre para se casar de novo. Ok, a teologia nos dá os princípios. Mas e na prática? Como a igreja deve agir? Essa resposta não é só teórica, ela é profundamente pastoral e precisa ser guiada por duas palavras: prudência e, acima de tudo, proteção. E este aqui é o ponto de partida inegociável, o passo número 0.
Antes de qualquer conversa sobre perdão, reconciliação ou disciplina da igreja, a prioridade absoluta total é garantir a segurança e o bem-estar da pessoa que está sofrendo abuso. A proteção vem antes de todo o resto. Ponto final. Para que a justiça e a compaixão andem juntas, é essencial ter um processo claro. E não, isso não é um tribunal frio e burocrático. É um processo de cuidado pastoral. Ele começa acolhendo, depois investiga com muita seriedade, toma uma decisão baseada na Bíblia e, o que é crucial, continua cuidando das pessoas envolvidas, seja qual for o desfício. Infelizmente, as igrejas também erram, e os erros em situações tão delicadas como essas podem causar feridas profundas, às vezes irreparáveis. Por isso, é vital que a gente reconheça as armadilhas mais comuns para poder evitá-las de forma consciente. O primeiro erro é um extremo, o da frouxidão total. É tratar o casamento como se fosse algo sem importância, e o divórcio como a primeira saída para qualquer dificuldade. Isso, claro, desonra completamente a aliança que Deus instituiu. O outro extremo é igualmente, ou talvez até mais, perigoso. É o legalismo cruel. É quando se usa a Bíblia, versículos tirados de contexto, para forçar uma vítima a ficar num relacionamento abusivo e destrutivo. Isso causa um sofrimento gigantesco em nome de uma falsa ideia de piedade. Outro erro gravíssimo é o julgamento apressado. Situações de divórcio são um emaranhado de dor e complexidade. Tomar decisões com base em fofoca ou ouvindo só um lado da história sem investigar a fundo é uma falha pastoral enorme. E chegamos talvez no erro mais devastador de todos, quando a instituição, com medo do escândalo, escolhe proteger a reputação do agressor ou da própria igreja. E para isso, silencia ou desacredita a vítima. Isso é uma traição absurda do chamado pastoral, que é proteger os mais vulneráveis. Para fechar, vamos olhar para frente. Depois da dor, da quebra, como é possível encontrar cura, ter clareza e, quem sabe, a esperança de um novo começo. Para isso, a gente precisa entender mais alguns conceitos bem importantes. É muito importante a gente diferenciar divórcio de nulidade. O divórcio põe fim a um casamento que um dia foi válido. Já a nulidade é diferente. É o reconhecimento de que, por um motivo muito grave lá no início, como fraude, coação, incapacidade, um pacto de casamento válido nunca chegou a se formar de verdade. São coisas distintas com implicações distintas. E aí, a pergunta aqui não quer calar. Quando o recasamento é considerado legítimo? Na tradição reformada, a resposta é que a parte inocente, depois de um divórcio que aconteceu por um desses motivos bíblicos que quebram o pacto, essa pessoa está livre para se casar de novo. Ela não é vista como uma pessoa de segunda categoria de forma alguma, mas como alguém que foi liberada de uma aliança que foi quebrada pelo outro. E essa frase, nossa, ela resume de forma brilhante a postura que se espera da igreja. A resposta não pode ser uma só para todos os casos, ela depende da situação. Se o que está acontecendo é abuso, a prioridade máxima é proteger. Se o que aconteceu foi um pecado, mas há arrependimento genuíno, o caminho é o da restauração. É um equilíbrio muito delicado entre justiça e misericórdia. E a gente encerra com essa pergunta que fica para nossa reflexão. Defender a santidade do casamento é fundamental, mas isso não pode, de jeito nenhum, significar fechar os olhos para o clamor de quem está sendo oprimido e precisa de justiça. Manter esses dois compromissos juntos em um equilíbrio que seja fiel e cheio de compaixão, esse é, sem dúvida, o grande desafio pastoral e teológico para a igreja hoje.